Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Jesus havia pedido para os discípulos, conforme o registro de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, que eles não saíssem de Jerusalém enquanto o Espírito Santo não descesse definitivamente. O detalhe é que os discípulos, os apóstolos, tinham uma compreensão equivocada a respeito da restauração de Israel. Vamos ler aqui Atos capítulo 1, verso 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Eles achavam que a descida do Espírito Santo capacitaria Cristo a ser um Messias político e restauraria a nação de Israel como a governante, a soberana sobre o mundo. Eles tinham esta compreensão porque existiam pelo menos dois tipos de profecias messiânicas no Antigo Testamento. Profecias que previam que um Messias soberano governaria para sempre, e também profecias que predizem que o Messias morreria pelos pecados do povo. Especialmente no livro de Isaías, capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12, e também em Daniel 9, 26, percebemos que um dos tipos de profecias messiânicas, que profetizavam a vinda do Messias, diz respeito realmente à morte e sofrimento do Messias. O detalhe é que a expectativa judaica no primeiro século acerca do Messias predominantemente ia para este outro lado. Eles não destacavam, não compreendiam que era necessário que o Messias morresse pelos pecados do povo. Eles ficavam apenas com aquelas profecias, com aquela parte da profecia messiânica que dizia que o Messias seria soberano. Eles não entenderam que antes de Jesus ser um Messias soberano, ele deveria morrer, ressuscitar, voltar aos céus e depois voltar em glória e majestade. Não para estabelecer um reino político, mas para estabelecer um reino universal. Os discípulos compartilhavam dessa expectativa judaica do primeiro século, de que o Messias seria um grande governante político que restauraria Israel à sua condição política original. Você vê, por exemplo, Marcos capítulo 10, 35 a 37, os discípulos discutindo para saber quem se assentaria à esquerda e quem se assentaria à direita de Cristo. Eles achavam que Cristo assumiria um trono, um governo messiânico político, e que alguns deles mereceriam sentar um à direita e outro à esquerda. Quando você lê Lucas 24, 21, você percebe claramente que quando Cristo morre, eles têm uma decepção profunda porque eles não esperavam que o Messias morreria. Eles disseram em Lucas 24, 21, olha, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Quando chega ao terceiro dia da morte e ressurreição de Cristo, eles estavam profundamente decepcionados, porque eles achavam que Cristo seria o restaurador do governo político de Israel. Ou seja, eles atentavam para um dos tipos de profecias messiânicas. Eles atentavam para as profecias que apresentavam um Messias soberano, mas se esqueceram de estudar bem Isaías 52, Isaías 53, Daniel 9, 26, para perceberem que antes dele ser soberano e de forma universal, não política, o Messias deveria morrer na cruz para pagar a dívida que a humanidade tinha para com a lei de Deus. Ele deveria morrer assumindo a culpa dos nossos pecados. Cristo, em seu amor, foi paciente com eles. Quando eles perguntam se seria aquele o momento em que restauraria o reino a Israel, no versículo 7, Jesus responde: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. Cristo não disse nem que sim e nem que não, para não causar uma decepção ainda mais profunda sobre eles. Cristo simplesmente diz o seguinte: olha, quanto à restauração de Israel, esse é um tempo determinado pelo Pai e agora não cabe a vocês saberem. O que eu quero que vocês façam é, ao receberem o poder do Espírito Santo, sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quando não chega o momento da restauração do reino de Deus, sejam minhas testemunhas que no momento certo as coisas vão acontecer.
Você percebe que Cristo, de uma forma amorosa, não destruiu as esperanças deles, mas deu tempo para que eles compreendessem o real papel de Cristo como Messias. Cristo queria que eles entendessem que o tempo pertence a Deus e que, acima de tudo, a restauração de Israel não era uma restauração de uma nação política, é a restauração da igreja, dos filhos de Deus, é a restauração de todo o planeta Terra. É isso que nós aprendemos no livro de Atos, logo no início do capítulo. Espero que você estude comigo novamente amanhã. Amanhã eu vou aproveitar também para lhe indicar um livraço para você ler ao longo desse trimestre ou ao longo do ano. O que importa é que você leia este livro, que vai lhe ajudar a detalhar várias coisas a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Eu aguardo então a você, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.